Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nós estamos falando sobre a história da doutrina da Trindade, quando começou, onde começou, a sua evolução, toda essa história gradativamente, paulatinamente. Mas uma coisa eu quero dizer, como eu já li lá no texto, lá no início, no primeiro vídeo, sobre Mateus, Mateus 28, na declaração da fórmula batismal, ide por todo mundo, batizai em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é um só. O nome é um só. É singular, não é plural não. Não é plural. O texto, o homem é no plural, ali no numeral grego, o nome, Aí depois vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de quem? Do Deus triuno que subsiste em três pessoas, Nesse Deus eterno, Criador do céu e da terra, Javé, Elohim, Yahweh, tem três pessoas em sua essência, Em três pessoas em sua essência. Estamos aqui para trabalhar e pensar acerca dessa doutrina bíblica, central para a nossa fé cristã. É a doutrina bíblica da Trindade. Vamos pensar uma definição desse contexto histórico da doutrina da Trindade, As Escrituras aplicam o nome Deus. As Escrituras aplicam o nome Deus ao Pai sozinho. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você conhece esse texto? Filipenses 2:11, Vamos analisar o texto aqui. O nome Deus no grego é Theos, Teu, Dependendo da expressão que está no texto grego, Theos. No Novo Testamento grego, quando vem acompanhado, olha lá, o nome Deus, Theos, no Novo Testamento grego, quando vem acompanhado do artigo e sem outra qualificação, refere sempre ao Pai. Pegou a regrinha? Refere sempre ao Pai. O nome Deus aparece também para designar o Filho. E o verbo era Deus. Onde está registrado isso aí? O Evangelho Joanino, capítulo 1, versículo 1. E a outra questão, e ao Espírito Santo, mentisse ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo aqui é Deus também. Foi a fala de Pedro para Ananias e Safira lá no capítulo 5, versículo 3 e 4 de Atos. Tem três pessoas que são Deus aí. Aparece na maioria das vezes com referência à Trindade. Outra questão, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a declaração de fé, a confissão de fé de Israel, Shema. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora complicou tudo, único, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vamos pegar essa doutrina e analisar dentro da sua matemática teológica para a construção que está na Bíblia. Está na Bíblia. Uma questão também, a mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus, que é Deus, é um só, A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus. A Bíblia também ensina que o Filho é Deus e a Bíblia também ensina que o Espírito Santo é Deus. Agora, como resolver esse problema? Vamos pensar. Isso não é triteísmo, Questão de três deuses. Triteísmo é três deuses, Mas a Santíssima Trindade na Bíblia é o conteúdo todo doutrinário da Santíssima Trindade, do arcabouço, da construção da doutrina da Trindade. Em outras palavras, cada uma dessas pessoas é Deus, pleno e absoluto, e não parte da divindade. No entanto, não se trata de quê? De triteísmo. Pois existe um só Deus verdadeiro e Deus é um só. A Bíblia não fala de três deuses, não. A Bíblia não fala de três deuses. O triteísmo fala de três deuses. A Bíblia fala só de um Deus. Lembra lá de Deuteronômio 6 e 4? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Jesus também repete esse texto lá nos Evangelhos Sinóticos. Principalmente lá no capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo entendimento, único. Marco também fala a questão desse único Deus. A Bíblia não fala de três deuses. A Bíblia fala de um único Deus baseado em Deuteronômio 6 e 4. Então,
Não são três deuses, mas três pessoas em uma só divindade. Isso se chama trindade. Trindade, triunidade, entendeu? Ah, mas Deus não é indivisível. A doutrina é cristã. A doutrina é cristã. A doutrina não é judaica. A doutrina da trindade é cristã. A doutrina da trindade não é judaica. Não é judaica. Por que não é judaica? Os judeus nem receberam o Hamashia, o Messias. Até hoje eles têm a chamada esperança messiânica. Esperança messiânica. Outra questão que nós vamos analisar. O Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento, mas torna explícito o que Dante estava implícito. Ah, mas no Antigo Testamento não tem trindade. Eu não estou dizendo isso. Eu quero falar para você que a revelação cristã ela é progressiva, ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Deus não falou tudo de uma vez para Adão lá no Jardim do Éden. Deus não falou tudo de uma vez no livro de Gênesis. Ele foi falando aos poucos para a humanidade até chegar e fechar toda a Bíblia com a morte do último apóstolo, que é o Novo Testamento. Tá? Então, ainda que a doutrina da trindade, da triunidade de Deus esteja implícito, não esteja claro, entendeu? No Antigo Testamento, eu sei que você vai falar sobre isso. Ah, mas me prove a doutrina da trindade no Antigo Testamento. Eu não preciso se provar. Né? O Antigo Testamento não está implícito. É tudo novo. É como uma casa que você construiu com todo o projeto, entendeu? Tá a casa, mas a casa não está com as suas mobílias, não está com a cadeira, as os móveis, entendeu? O Antigo Testamento tem só o arcabouço, mas tudo vai ser colocado dentro dessa casa, que é a doutrina da trindade, esse grande edifício doutrinário, vai ser só no Novo Testamento. E para mim ler o Antigo Testamento, eu tenho que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Não, eu leio o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É o judeu que lê, né? O judeu que lê o Antigo Testamento à luz do Talmud. Mas como nós cristãos não somos judeus, entendeu? Com todo respeito, né? Nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Dentro da base, entendeu? Da forma protestante da nossa hermenêutica, principalmente Agostinho, Tomás, os grandes vultos da história que acreditam e defendem a doutrina da trindade. Tá? O Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento, ainda que a doutrina da trindade esteja implícito, não claro, mas o Novo Testamento se torna explícito, claro. Eu já li lá Mateus 28:19, que fala de três pessoas, né? Fala de três pessoas, eu estou tentando pensar com você um caminho para resolver esse problema doutrinário. É um problema que veio se discutindo, nem para resolver, porque já está tudo fechado. Eu quero que você pense comigo também, é só essa questão, tá? E a outra questão, a unidade de Deus não é absoluta. A unidade de Deus que aparece lá, o Shema, entendeu? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, único. Ah, mas você que vai dizer para mim, mas no hebraico a questão Deus não é indivisível, né? Deus não é indivisível. Eu não estou falando que ele é questão que ele é ou não é, entendeu? Eu estou falando que o texto que você pega lá, a questão da unidade, o errad, entendeu? Vai dizer lá a questão de uma unidade composta, que não é absoluta. A palavra Yahid aparece com sentido absoluto, de único, no sentido de ser um e pronto. Mas a unidade que aparece lá, a palavra hebraica, o texto hebraico que aparece lá, o verbo, né? o errad, está colocando a questão da unidade no sentido composto. Tá? Sentido composto. Mas a unidade de Deus não é absoluta, mas composta, de modo que o Antigo Testamento revela a unidade na trindade, ao passo que o Novo Testamento revela a trindade na unidade. Vamos colocar novamente. O Antigo Testamento revela a unidade na trindade, ao passo que o Novo Testamento revela a trindade na unidade, né? A doutrina da trindade não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unicidade. Não estou não falando unicista, não. Unicidade de Deus. E nem a doutrina da unicidade anula a trindade. Pegou? A doutrina da trindade não anula, não contradiz a unicidade de Deus. E a doutrina da unicidade não anula a doutrina da triunidade ou trindade da parte de Deus. Tá? Outra questão também que a gente pode ver, a Bíblia ensina que a trindade, olha lá, a Bíblia ensina que a trindade
é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, sendo iguais, eterna, da mesma substância, embora distinta, né? Sendo Deus cada uma dessas pessoas. O fundamento bíblico, para colocarmos aqui, o fundamento bíblico dessa declaração está em Mateus 28 e 19. 1 Coríntios capítulo 12, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. 2 Coríntios, né, capítulo 13 e 13, a questão da bênção apostólica. E Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Quando fala iguais, as três pessoas são iguais em quê? Em poder, glória e majestade. Elas são distintas porque o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Pai se manifesta, lá o Pai é o Pai. O Filho está nas águas, o Filho é o Filho, está sendo batizado. O Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então fica essa parte aqui da definição da doutrina da Trindade para pensarmos na questão do artigo. Assiste meu vídeo, o primeiro que eu gravei, a respeito da doutrina da história, começando no início. Eu quero gravar o terceiro vídeo. Shalom, até mais.